Bom, dando continuidade ao nosso estudo, agora nós vamos aprender como medir corretamente. Vamos imaginar que você tem uma espécie de azulejo e duas réguas diferentes, e você quer então realizar medidas do comprimento desta régua. Com isso, nós vamos entender o que vem a ser a noção de algarismos significativos. Imagine então que eu tenho a primeira régua e, neste caso, eu pergunto para você: qual é o comprimento que você atribui a esta régua? Você olha e vê, ora, é mais que 3. Ora, é menos que 3,5 e bem menos que 3,5. Dá para você observar claramente aqui que se aqui é o 3, aqui é o 4, então aqui você tem o 3,5. Então é menos que o 3,5. Seria razoável que você dissesse é 3,2. Só que você tem certeza do 3. Então 3 é o algarismo que a gente chama de correto. Enquanto que o 2 você não tem certeza. Ele pode ser 3,2, mas pode ser 3,1. Ou 3,1 e mais alguma coisa, né? Mais um pouco além do 1, entre 3,1 e o 3,2. Nós não temos certeza a respeito do 2. Então, este 2 é o que nós chamamos de algarismo duvidoso. Vamos agora trocar a régua. Trocar a régua por uma régua que tem uma precisão maior. Então, agora com esta régua, você olha para isso e você vai ter que dizer, então, qual é a medida aqui, tá? Eu vou dar um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para melhorar a medida. Pronto, aproximei. Agora fica bastante claro para você, olhando, olha, é menos que 3,2 e mais que 3,1. Tá muito claro isso para a gente agora. Está abaixo do 3,2, está acima do 3,1. Então, é 3,17, 16, 3,15. Bom, aí você vai escolher aquele que seria um valor razoável. Então, para você, o que seria razoável considerar aqui? Então, seria razoável se você botasse 3,15, por exemplo. Seria aceitável. Mas também seria aceitável 3,16, 3,17. Agora, 3 e o vírgula 1, tá? A primeira casa ali, decimal, são algarismos corretos. São algarismos que todo mundo medindo vai ter certeza de que realmente é assim. Já o 5, nós estamos avaliando, porque pode ser 3,15, mas pode ser 3,14 ou 3,16. Então, este último algarismo é chamado de algarismo duvidoso. Quando nós vamos representar as medidas físicas, elas devem ser expressas corretamente. Expressar corretamente é expressar com algarismos significativos. Não faria o menor sentido você escrever, por exemplo, aí 3,157. Por que não? Porque o 5 já é duvidoso. Além disso, você não precisa mais escrever. O seu último número é o número onde está a sua dúvida. De tal maneira que a gente define algarismos significativos de uma medida como sendo os algarismos corretos e apenas o primeiro algarismo duvidoso. Não escreva, sob hipótese alguma, mais do que um algarismo duvidoso. Se você expressar a medida desta maneira, você estará expressando a medida com algarismos significativos. E aí, temos muitos exemplos para isso acontecer e várias regras. Aqui eu só vou citar as regras principais, aquelas que serão importantes lá no seu vestibular. Para pessoas que vão fazer engenharia na faculdade ou cursos técnicos, existe uma disciplina chamada de metrologia, e essa metrologia vai colocar regras adicionais. No ensino médio, só precisamos das regras fracas, as regras que é suficiente para que você compreenda o que vem a ser os algarismos significativos. Uma das regras estabelece que, se não houver vírgula, o último número que seja antes do zero, ele é o menos significativo. Então, o último algarismo à direita, diferente de zero, ele é o menos significativo, ou seja, é onde já está a sua dúvida. Quer dizer que quando eu escrevo 260, quer dizer então que no 6 já está a dúvida. Aí você vai dizer, bom, porque se no 6 está a dúvida, eu escrevi o zero ali? É porque este número não tem vírgula. Como ele não tem vírgula, eu preciso completar para dar a ideia de que eu tenho 2 dezenas e 60 unidades. Então, eu preciso colocar o zero ali.
mas eu posso reescrever este número em outro formato, que é o que nós chamamos de notação científica, para que fique apenas os algarismos significativos. Se este número 260 for escrito em notação científica, nós fugimos do caso de precisar escrever o zero que é um algarismo que não é significativo. No caso de escrever 1000, quando eu escrevo 1000, se isso é o resultado de uma medida em física, quer dizer que você está avaliando este 1000. Então, o 1, o primeiro número, já é um algarismo duvidoso. Vamos agora considerar a medida deste voltímetro que está aqui. Temos um voltímetro. Este voltímetro é um voltímetro analógico. E aí você pode então se perguntar, qual é a medida obtida por este voltímetro? Ora, olhando para este voltímetro muito de perto, tá? E eu vou tentar de novo aqui dar um zoom neste voltímetro para que fique bem claro a visualização. Pronto, ampliei. Nós temos aqui, ó, aqui está 50, aqui está 100. E temos 10 partes separando aqui. Então, quer dizer que cada partezinha pequena dessa equivale a 5. Então, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Então, observe que no meio, 75. Como deveria ser? 80, 85, 90. Então, o valor que está expresso aqui está entre 85 e 90. Como é que eu vou expressar esta medida? Se está entre 85 e 90, você não pode, sob hipótese nenhuma, escrever 87,5. Porque o 7 você já está avaliando. Como você vai botar uma vírgula, você não pode botar 87,5. Se você quiser expressar isto aí, então, corretamente, você vai ter que expressar 87. Mas se você botasse também 88, também estaria correto. Porque o último algarismo, o 7, você está avaliando. Pode ser 87, mas pode ser que outra pessoa leia 88. O que, de fato, nós temos certeza é, está entre o 85 e o 90. Está exatamente no meio? Não dá para afirmar. Existem muitos problemas que podem levar a você se confundir. A forma de afirmar é mudar o instrumento utilizando um instrumento com maior precisão. Então, neste caso, o 7 é o algarismo duvidoso. Da mesma maneira, quando eu escrevo 0,170, o 7, que é o último algarismo antes do zero, à direita, ele é o menos significativo. E nós podemos reescrever esta medida de tal maneira que o zero desapareça. Basta que a gente coloque isso em notação científica. Isto vale para todos os resultados de medidas de grandezas físicas. Bom, existe ainda uma outra regra, que é, havendo vírgula, o último algarismo à direita é o menos significativo, independente de ser zero ou não. Tá? Então, se eu boto lá vírgula 27,0100, se eu escrevi vírgula 0100, significa então que o meu instrumento é capaz de fazer essa medida. Então, o zero está ali por alguma razão. Está dizendo que o instrumento que eu estou utilizando é capaz de medir esta última casa decimal. E, neste caso, eu sou obrigado a manter o zero. Eu escrevo 0,0020. Então, aqui também o meu instrumento permite fazer essa medida. Eu sou obrigado a manter. 100,0. Então, o instrumento permite medir na primeira casa decimal. E 209,99. Então, toda vez que eu escrevo vírgula, tudo que eu escrever depois da vírgula significa o meu instrumento é capaz de medir aquilo. Mas isso vai depender de você que está medindo. Na hora de medir, você tem que observar se o instrumento utilizado é capaz ou não é capaz de realizar esta medida. Se ele for capaz, escreva e escreva corretamente. Você já deve ter ouvido aquela expressão, seu zero à esquerda. Isso quer dizer que zero à esquerda é algo que não é significativo, algo que não é importante. Então, por exemplo, aqui eu trago alguns conjuntos de números que têm zeros à esquerda. Tá? Toda vez que o zero aparece à esquerda, eu posso reescrever isso aqui, eliminando estes zeros. Então, neste caso, o único algarismo significativo é o 6, porque os zeros que estão à esquerda não são significativos. Por quê? Porque eu posso transformar isso numa potência de 10, utilizando notação científica, que nós veremos logo na sequência, e, consequentemente, o 6 tá, fica como sendo o único algarismo significativo, que já é o duvidoso, multiplicado por uma potência de 10.
e uma potência de 10 nunca é significativo. Aqui também o 0 não é significativo, só é significativo o 2. Aqui eu trouxe, tá, outros casos que tem 0 à direita. Então, esse 0 à direita aqui, ó, ele é significativo. 0 à esquerda não é significativo. 0 à direita é significativo. Então, os números 9 e 9,0, por exemplo, são números diferentes em física. Tá? Quando eu falo 9, significa que eu estou avaliando o 9. É como se eu estivesse utilizando um relógio, tá, de ponteiro de pulso. Nesse relógio eu vejo 8, 9, 10. Eu não consigo medir 9,5, por exemplo. Então, se eu vejo 9 segundos, significa que eu utilizei um relógio de ponteiro para fazer a medida. Quando eu boto 9,0, muito provavelmente eu utilizei um cronômetro digital, que já permite uma precisão maior. Quando eu boto 9,005 segundos, isso aí está medindo na casa de milésimo de segundos. Milésimo de segundo só pode ser aqueles sensores da Fórmula 1, que tem uma precisão muito grande para poder realizar medidas de tempo nas corridas. Então, expressar 9 significa, pode ser 9, mas pode ser 10 ou pode ser 8. Tá? Eu olhei aqui e peguei no momento de mudança de um ponteiro para o outro. Aí eu mudo o instrumento e ele diz, ó, é 9,0. Então já melhorou a coisa. Ele pode ser um 8,9 ou 9,1. Então já melhorou um pouco mais a precisão. Quando eu boto 9,005, significa que a minha precisão agora foi para a casa do milésimo. Eu sou capaz de medir milésimo de segundos. E, então, para você, recapitulando, 0 à esquerda nunca é significativo, 0 à direita sempre é significativo. Então, quando eu vi a expressão seu 0 à esquerda, quer dizer, não é significativo, não é importante. Bom, continuando. Vamos agora aprender a colocar os números em notação científica. A notação científica ela é utilizada para escrever os números de forma mais compacta, tá? Números grandes ou números pequenos de forma mais compacta, permitindo uma rápida comparação entre os números, tá? Facilitando os cálculos. Vamos colocar aqui dois exemplos. Aqui aparece o valor da massa da Terra, este número gigantesco que está aí. De acordo com a nossa regra, tá? Se isso aí é a massa da Terra, o algarismo, que é o menos significativo, é aquele que vai anteceder, tá, os zeros. Então, tudo aqui é zero. Este aqui, então, o 8, ele é o menos significativo. Então, eu posso reescrever a massa da Terra para que ela tenha apenas algarismos significativos. E uma forma de fazer isso é colocar em notação científica. Aqui nós temos o raio do átomo de hidrogênio, expresso em centímetros. De novo, 0 à esquerda não é significativo. Então, eu posso eliminar todo o 0 à esquerda e escrever de uma outra maneira que só tenha algarismos significativos. E esta outra maneira de fazer é o que nós chamamos de notação científica. A notação científica estabelece que qualquer número pode ser escrito como sendo uma multiplicação por uma potência de 10. Então, vai ser um número, n, multiplicado por uma potência de 10 adequada, elevada a um certo x, onde este n tem que ser obrigatoriamente, tá, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, tem que ficar entre 1 e 10 sempre. Você não pode escrever, por exemplo, 10 vezes alguma coisa. Você pode escrever 9 vezes alguma coisa. Você não pode escrever 0,1 vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, tem que ser entre 1, pode ser igual a 1, e tem que ser obrigatoriamente menor que 10, o n multiplicado pela potência de 10 adequada. Esta potência de 10 adequada depende qual vai ser o fator de 10 que multiplicado volta para o número original. Como assim, Paulo Vicente? Vamos aqui pegar uma regra prática e fazer com a massa da Terra. Então, aí nós temos a massa da Terra. Eu quero escrever isso em notação científica, utilizando a regra que nós vimos agora, e de tal maneira que só tenha algarismos significativos. Então, todos os zeros que aparecem aí vão ter que desaparecer. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? A vírgula, quando ela não aparece, ela apareceria aqui, no finalzinho. Eu vou contar, então, quantas casas decimais eu vou precisar deslocar a vírgula de modo que este número fique entre 1 e 10. Então, se você observar e contar, você vai observar que eu vou ter que deslocar 24 casas decimais. Então, quer dizer então, que a minha notação científica vai ficar 5,98,
Então, a vírgula foi para o 5,9. Então, está entre 1 e 10. Atende a nossa condição. Vezes 10 elevado a 24, que é o número de vezes que eu precisei deslocar a vírgula. Este número está expresso em notação científica, entre 1 e 10, e está expresso apenas com algarismos significativos, que são 3 significativos. O 5 e o 9, que seriam os corretos, e o 8, que é o algarismo duvidoso. A potência de 10 que aparece aqui não é significativo. Vamos agora colocar o raio do átomo de hidrogênio expresso em algarismos significativos e em notação científica. Olhando para este número, 0 à esquerda não é significativo. Então, vamos desaparecer com estes zeros à esquerda. Para isso, vamos precisar deslocar a vírgula para a direita. Observe que você vai precisar deslocar a vírgula o equivalente a 9 casas decimais. Então, este número vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 9. Quando você desloca a vírgula para a direita, o expoente fica negativo. Algumas pessoas têm muita dificuldade em saber o que é esquerda e direita. Você nem precisa se preocupar muito com isso. Quando você vê um número que ele é muito grande, a potência é positiva. Quando o número é muito pequeno, a potência é negativa. Isso é muito simples, tá? De pensar assim, se você tiver dificuldade de imaginar o que é direita e o que é esquerda. E por incrível que pareça, muitas pessoas têm essa dificuldade. Então, olhou para o número e viu que ele é muito pequeno. Então, ele vai ser multiplicado por uma potência de 10 elevado a um expoente negativo. Nesse caso, então, eu só tinha um algarismo significativo, já que 0 à esquerda não é significativo. Então, 5. 5 vezes 10 elevado a menos 9 está escrito de forma correta. Está em notação científica e está levando em consideração o que nós chamamos de algarismos significativos. Beleza? Espero que tenha ficado claro e, se não ficou claro em algum momento, temos o fórum de discussões do nosso curso para que você possa tirar as suas dúvidas. Bom, em muitos casos, não é sensato ficar escrevendo a potência de 10. Então, voltando aqui, por exemplo, se eu ficar escrevendo a potência de 10 o tempo todo, chega uma hora que isso fica muito chato. Então, deixa eu voltar aqui o slide anterior, que eu passei demais aqui, mostrando demais o que não deveria, e não sofrerá edição essa aula. Então, por exemplo, 5 vezes 10 elevado a menos 9. Eu posso substituir essas potências sempre por um múltiplo ou por um submúltiplo. E aí, quando o sistema métrico decimal foi criado, ele já tinha estabelecido alguns múltiplos e submúltiplos. Com o tempo, novos múltiplos e submúltiplos foram adicionados. Alguns são importantes você saber. Aqui eu fiz um print descarado da Wikipédia, tá? Nem me deu o trabalho de refazer a imagem. E aí você observa o seguinte, ó, 10 elevado a 0 não tem múltiplo nem submúltiplo, é a unidade básica. Seria, por exemplo, o metro. Mas pode ser outra unidade, pode ser o litro, tá? Pode ser o byte, pode ser o joule, o newton, o watt, qualquer coisa. Qualquer unidade, seja ela básica ou derivada, pode ser incluída aqui. Então, 10 elevado a 0 significa 1, é a própria unidade. Aí eu posso ter o deca. O deca significa 10 vezes mais. Posso ter o hecto, 100 vezes mais. O quilo, 1000 vezes mais. O mega, 1 milhão de vezes maior. Então, deca, hecto, quilo, mega tem um significado. Quer dizer, a potência de 10 que está substituindo isto que nós chamamos de múltiplo. Os primeiros múltiplos foram introduzidos quando foi criado o sistema métrico decimal na França. Outros foram introduzidos posteriormente, tá? Quando foi criado, por exemplo, o Sistema Internacional de Unidades e em outras convenções de pesos e medidas. O deca, hecto, quilo, mega, o nome acaba não sendo tão intuitivo, mas os números menores são bem intuitivos. Por exemplo, decímetro. Decímetro é a 10ª parte de. Então, pode ser a 10ª parte do metro, a 10ª parte do litro e por aí vai. Centímetro. Centímetro é a 100ª parte de. Milímetro é a 1000ª parte de. É muito comum algum estudante perguntar: como é que eu transformo de centímetro para metro, professor? É só você lembrar, centímetro, 100ª parte do metro.
Então, o fator de multiplicação aí entre um e o outro é 100. Tá? Então, 1 metro tem 100 centímetros. 1 milímetro, 1 metro tem 1000 milímetros. Então, 1 milímetro é a milésima parte do metro. Cada vez que você olhar para uma unidade e tiver um múltiplo ou submúltiplo, você vai substituir por uma potência de 10. É muito comum hoje em dia, na área da computação, que começou falando em kilobytes, né, que seria 10 a terceira, depois para megabytes, 10 a sexta, depois gigabytes, 10 a nona, e já temos hoje computadores sendo vendidos com HDs na ordem de terabytes. Terabyte significa 10 elevado a 12. Então, aí nós temos os múltiplos e submúltiplos do Sistema Internacional de Unidades, que são muito úteis em muitos problemas. Beleza? Feito isso, então, nós vamos agora passar a discutir o que vem a ser a ordem de grandeza. É muito comum, em alguns casos, a gente não querer saber qual é a medida exata de um número, nem expressá-lo com os algarismos significativos. Às vezes, a gente apenas quer saber o seguinte: vem cá, este número está próximo de que potência de 10? Está mais próximo de 10, de 100, de 1000, de 10.000, de 1 milhão? Então, quando eu procuro a potência de 10 mais próxima da qual aquela grandeza está, eu estou buscando a ordem de grandeza. A forma mais fácil de você encontrar a ordem de grandeza de um número qualquer, tá, que você esteja estimando, é você tentar escrever este número em notação científica. Uma vez que você escreve em notação científica, você olha para o n, que é o número que está ali multiplicando o fator de 10. Se este número, tá, for maior ou igual que a raiz de 10, aqui faltou o sinal de igual, você vai acrescentar uma unidade ao expoente. Se for menor, você vai manter a potência de 10. Quer dizer o seguinte: você encontrou 3,5 vezes 10 elevado a 5, por exemplo. Então, 3,5 é maior que 3,16. Então, esse 10 à quinta vira 10 à sexta, como sendo a ordem de grandeza. Alguns alunos se perguntam por que esse 3,16 e não 5, que fica no meio. A questão aqui é a seguinte: isto aqui não é uma escala linear. Isto aqui é uma escala logarítmica. Então, é uma escala que começa com 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Numa escala que funciona dessa maneira, uma escala logarítmica, a distância que separa um do outro não é uma distância que é igual. De tal maneira que, como a distância não é igual, se você buscar o meio exato disso, equivale a uma média que não é a média aritmética, seria uma média geométrica. E quando você faz esta média geométrica, esta média equivale, então, à raiz de 10 como sendo o que está no meio entre o 10 elevado a 0 e o 10 elevado a 1. A raiz de 10 é o que fica exatamente no meio desta escala. Por esta razão que nós estamos utilizando aqui esta regra. Bom, onde é que isto é aplicado? Isto pode ser aplicado em várias situações. Aqui, por exemplo, aparece uma imagem. Esta imagem leva a um aplicativo. Este aplicativo eu postei, tá, no Facebook, na minha página pessoal, e postei também no ambiente virtual de aprendizagem, o qual vocês têm acesso para verificar. E quando eu clico aqui, ele vai permitir fazer uma viagem. Tá? Eu vou abrir aqui o fisicainterativa.com, vou clicar aqui na animação, então esperando neste momento carregar a animação. Assim que a animação carregar, eu vou dar um full screen e vamos fazer então uma viagem pelas ordens de grandeza. Esta viagem vai ajudar você a entender em que as ordens de grandeza podem ser úteis. Então, já está carregado aqui, eu vou fazer a viagem a partir do núcleo do átomo. Você escolhe onde começar a sua viagem. E eu quis aqui começar a viagem a partir do núcleo atômico. Vou dar uma tela cheia aqui, um full screen. E vou tentar agora aqui, então, verificar arrastando, tá? Fazendo a viagem aqui para dentro do núcleo do átomo. Então, o núcleo do átomo tem uma ordem de grandeza de 10 elevado a menos 15. Tá? 10 elevado a menos 15 metros. Aí, então, eu posso ampliar isso, tá? De 10 elevado a menos 15
até encontrar o que seria o átomo. Então, o átomo de hidrogênio, por exemplo, está no 10 elevado a menos 10. Então, 10 elevado a 15 estaria o núcleo. Já o elétron mais próximo estaria numa ordem de grandeza de 10 elevado a 10, ou seja, 10 elevado a quinta é a distância que separa, a distância em ordem de grandeza que separa o tamanho do núcleo atômico para o tamanho do átomo. Eu posso, então, continuar esta viagem e observar as moléculas, tá? Ali, moléculas de glucose, ali temos já o DNA, e aí posso continuar a viagem passando pelos vírus, passando pelos tecidos, espermatozoide, etc., até chegar nos insetos, grão de café. Estamos chegando agora aqui no ser humano e nos animais. Observe, então, que a ordem de grandeza do tamanho do ser humano seria o 10 elevado a 0, que seria aproximadamente 1 metro. Nós sabemos que o tamanho de um ser humano é muito mais próximo de 1 do que de 100. Sendo muito mais próximo de 1 do que de 100, a ordem de grandeza é 10 elevado a 0, assim como a maioria dos animais. Tem alguns animais que já têm cerca de 100 metros, e aí 100 metros estaria na ordem de grandeza de 10 elevado a 2, e por aí vai. Então, eu posso aqui ampliar, aí estaria aí comparando os dinossauros, que ainda estaria no 10 elevado a 1, os pequenininhos. Aí temos aí a Torre Eiffel, as montanhas, e por aí vai, ampliando ainda mais aqui. E você pode, então, brincar com essa animação e verificar qual é a ordem de grandeza dos principais elementos que constituem o nosso universo. Esta brincadeira é bastante interessante, que vale a pena você brincar. Para brincar com isso aqui é muito simples. Quem tem acesso ao curso de Física para o Enem Vestibular, é só entrar no curso que tem um link direto, ou você vai em fisicainterativa.com e procura lá ordem de grandeza na busca, que você vai achar o link para este aplicativo e você vai brincar e perceber o quão vasto é o universo, o quão pequeno nós somos perto do universo ou o quão grande nós somos se compararmos com o tamanho do núcleo atômico. E aí eu trouxe isso aqui para poder trazer para vocês a ideia de que a física é a ciência que estuda a natureza e vai estudar desde o mundo microscópico até o mundo macroscópico, que são as leis que governam a natureza. Bom, esta parte da aula fica por aqui. Na próxima parte da aula, nós vamos discutir sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais, diferenciar uma da outra e como realizar operações com vetores. Então, se ainda não fez isso, inscreva-se no nosso canal, curta nossa página no Facebook, acesse o nosso site e acompanhe regularmente os vídeos que o professor Paulo Vicente vai postando aqui, explicando a física de modo muito claro, para que não fique nenhuma dúvida. Mas se ficar dúvida, não há problema. Entre em nosso curso de Física para o Vestibular, poste a sua dúvida e eu terei o maior prazer em responder. Então, pessoal, até a próxima. Inscreva-se em nosso canal. Tchau. Cadê o botão desligar? O botão desligar apareça desligando.